Oi! Vamos fazer uma identidade visual fictícia do zero? Eu sou a Clara, eu faço ilustrações há algum tempinho e recentemente eu entrei na área de design. E quando você entra numa área nova, é difícil você ter experiência nela, então por isso eu resolvi que eu vou fazer alguns projetos fictícios para que eu consiga aprender das ferramentas e também aprender as técnicas do design. Então eu espero que esse vídeo seja útil para você e divertido também. Caso você também esteja pensando em fazer uma identidade fictícia para portfólio também, então vem comigo, vamos juntos. A marca que a gente vai fazer hoje é uma marca que eu particularmente nunca vi em lugar nenhum. Também não sei se o motivo é porque não funcionaria, mas isso é irrelevante, porque o que importa é que a identidade visual e não se ela vai funcionar como marca, né? Enfim, é basicamente uma pizzaria que também tem uma pista de patinação. Então você consegue comer pizzas e também se divertir na pista. Eu não pensei muito num briefing que me imitasse, tanto porque eu acredito que uma coisa de cada vez. Mas basicamente a marca ela é vintage, então ela tem uma paleta de cores um pouco mais desaturada, mesmo assim ela é meio colorida. E além disso, ela também é um pouco mais próxima do público dela, então ela é aconchegante e próxima. Eu juntei tudo isso em uma coisa só e nasceu a Spinza. Não sei exatamente se esse ainda vai ser o nome dela, porque pra mim não colou, entendeu? Tipo, o jeito que você fala meio esquisito. Então, eu tô pensando ainda, eu tava pensando em algum trocadilho com roller, rolar, rodas, não sei. Mas eu vou decidir. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi um moodboard no Pinterest, porque eu acho que é o melhor jeito de começar, porque quando eu comecei eu não tinha muita ideia ainda do que eu ia fazer ou não. Então eu só peguei algumas ideias e coloquei umas imagens aqui de como eu imagino que a pizzaria seria. Ela não tem muito um esquema de paleta de cores bem definido, porque eu ainda estava estudando meio estilo, então eu não sabia exatamente o que escolher. Mas acabou sendo uma paleta um pouco mais quente. É uma paleta mais tranquila de usar. Eu não escolhi muitas cores porque é confuso usar muitas cores, porque nenhuma fixa muito na cabeça. Então, quando você pensa numa marca, por exemplo, McDonald's, ele só tem 2 cores e você sabe exatamente o tom delas. Então, mesmo que em algumas marcas funcione você usar muitas cores, eu não acredito que seja uma boa estratégia pra todas. Sério, que bizarro. Não precisava ter gravado ainda. Eu tenho medo do meu computador explodir. Gravando a tela dele e o Illustrator aberto ao mesmo tempo. Tá, aqui a gente tem umas leves variações que eu fiz usando o Spinza. Mas eu realmente, tipo assim, a logo tá maneirinha, eu gostei. Mas o nome não me agrada muito. O nome não me agrada muito. Porque o que me incomoda mais é a sonoridade dele, sabe? Spinza. É meio... não sei explicar. Nasal. Sei lá, é meio estranho de falar. Eu não sei exatamente bem o porquê. Aí eu pensei, né, no roller pizza, né? Às vezes vai ficar bom, né? Tem que testar e tal. E talvez eu coloque 2 fontes, então, tipo, a primeira, uma mais assim, mas a segunda não vai ser assim, vai ser menos. Me entenderam? Talvez uma sem serifa, mas com personalidade. Vou falar pra você, eu acho muito difícil encontrar fontes sem serifa que tenham personalidade. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis até agora pra mim.
é isso. Talvez eu pegue uma fita mão, tipo essa aqui é maneira. Eu já usei ela, não quero usar de novo. Mas realmente eu acho muito difícil, tipo, todas as que não possuem saliva por algum motivo na minha cabeça, elas perdem toda a personalidade delas. Eu não sei, às vezes é só gosto pessoal mesmo, mas... Nossa senhora. Mas é difícil, sabe? É difícil, sabe? Pra mim é muito difícil. Enfim, o problema que a gente tem aqui é que precisa ser uma fonte moderna, mas ela não pode, ao mesmo tempo, ser muito moderna, porque a ideia é ser meio vintage, né? Então, não faria muito sentido se ela fosse muito moderna e diferentona. Eu pensei numa meio feita à mão, só que eu não acho que eu tenho aqui. Não acho que eu tenho aqui alguma fonte desse tipo. E acabou ficando assim o logo. Eu troquei a fonte, coloquei uma um pouquinho mais... Não é manuscrita, é um pouquinho mais manuscrita. Adicionei esses negocinhos aqui do lado, essas coisas aqui do lado, porque elas me dão uma ideia um pouquinho de movimento e faz parecer mais algo que está se movimentando, além de fazer referência à pista também. Então acabou que esse se tornou o nosso logo. Agora a gente vai pra parte que eu estou mais assustada, que é fazer os pôsteres, porque eu vou mexer no Photoshop. E eu morro de medo do Photoshop, porque pelas minhas contas tem mais de 2 ferramentas. Então eu acredito que vai me dar um trabalhinho, mas eu adoro trabalho, então tudo bem. Eu menti pra vocês. Eu falei que eu ia fazer os pôsteres no Photoshop pra aprender e tal. Eu tentei, eu tentei muito. Só que eu falei, mano, meu computador, ele simplesmente não... Ele tem rixa com o Photoshop. Ele olha pro Photoshop e fala, não, hoje não. Como ele quase explodiu e eu preciso ainda ter um computador, mesmo que não tão funcional, para fazer as minhas coisas, aí eu realmente fiz pelo Clip Studio, que é o aplicativo que eu uso pra fazer minhas ilustrações e tal. E deu muito certo. Na verdade, eu fiz poucas coisas assim no Clip Studio, né? Eu só tratei as imagens, porque eu acho que até tinha como ter feito isso no Illustrator mesmo, mas... Por quê, né? Por que facilitar o trabalho? Eu abri o Clip Studio, então eu dei umas arrumadas nas artes e nas fotos que eu peguei. E por enquanto é isso que a gente tem. Eu fiz esse pôster aqui de Happy Hour. Uma coisa que eu não sei muito bem ainda é exatamente o que escreve nesses posters. Eu sei que quando é pra algum comercial ou coisa do tipo, é meio óbvio que você vai escrever sobre o que você está comercializando. Só que nesse caso, eu não tô comercializando nada. Eu só queria que fosse um pôster bonitinho. Só isso. Mas aí eu acabei escrevendo algumas informações sobre a loja, o horário que ela abre e o valor, que eu não faço a mínima ideia se é um valor aceito nesse âmbito, porque eu também nunca vi uma loja assim. E aí eu tenho mais alguns pra fazer. Eu acho que eu quero cortar esse disco aqui. Não sei se é esse exatamente, mas quero cortar o disco como se fosse uma pizza. E eu também quero fazer isso aqui, porque aparentemente eu não sou a prioridade do Illustrator nesse momento, né? Tem uma alta demanda e eu não sou a prioridade, então eu vou ter que esperar. É literalmente isso que ele diz. Eu não sei se isso é um problema, não sei o que está acontecendo. Eu sei que eu não consigo mover o fundo dessa imagem. Talvez porque eu tenha feito uma besteira. Eu acho que eu vou tentar fazer isso facilite a situação. Depois que eu fui pro Clip Studio, eu descobri basicamente que eu poderia ter feito tudo que eu fiz aqui no Illustrator. Eu acho que menos mudar as cores do jeito que eu fiz. Eu acho que seria um pouco mais complicado fazer pelo Illustrator. Mas no final, eu acabei não fazendo nada.
câmera, mas é porque, mano, meu processo ele é meio complexo, às vezes nem eu entendo, às vezes eu preciso parar ele pra fazer pesquisas no Google, porque eu não sei mexer na feature exatamente ainda. Então, não sei se é algo tão útil de se ver, porque geralmente quando você vê um negócio desse, você quer uma inspiração, você quer uma facilitação de vida, só que eu dificulto a minha, como que eu iria facilitar a de outra pessoa, né? Eu sinto, às vezes, que eu sempre faço as coisas pelo caminho mais difícil. Mas, às vezes, vale a pena, sabe? É bom você aprender primeiro o caminho difícil pra depois aprender o fácil, né? Eu acho. Eu não sei exatamente o que vai ser esse ainda. Eu acho que eu vou dar uma pesquisada nas minhas referências e ver se tem alguma coisa que eu possa acabar usando. Mas vai ser outro no mesmo naipe desses outros dois aqui que eu acabei de fazer. E logo eu termino essa parte dos pôsteres, que sinceramente é a maior até agora, eu acho. Deixa eu ver. Eu sou adepta aos métodos antigos, entendeu? E eu só consigo fazer projetos desse tipo se eu tiver uma folha com tudo organizadinho, escrito exatamente o que eu preciso fazer. Porque senão eu me perco e eu esqueço. Só que às vezes eu esqueço até escrito. Mas, por exemplo, recentemente eu fiz uma marca fictícia que eu fiz ela no meu TCC de administração, então eu tenho toda a parte administrativa dela. Olha só, ela foi feita para funcionar dessa vez. E eu fiz a identidade visual dela. E ela é uma marca de moda, então tinha bastante coisa que eu podia fazer. Uma dessas coisas era uma capa de revista, e eu fiz. E ficou tão bonito, só que eu simplesmente esqueci de colocar na apresentação final, e ficou por isso mesmo, tá aí. Aí eu vou usar ela? Muito provavelmente não, mas pelo menos serviu pra eu aprender, né? Tem outra que vai ser bem estressante também, que é os mockups. Bem estressante. Eu ainda tô tentando arranjar um jeito, porque como eu falei, eu não consigo abrir o Photoshop direito. Então, algo que era pra levar, sei lá, 10 minutos, 20, demora horas. E eu não tô nem zoando, acho que uma vez eu fui fazer, acho que 2 mockups e eu fiquei quase 3 horas fazendo os 2 mockups. E aí, tipo assim, não... Óbvio que durante essas 3 horas, porque é só você copiar e colar o seu design, não é muito difícil, né? Você copia e cola o seu design, mas por algum motivo meu computador simplesmente não queria ligar mais. E aí ele ficou desligado por um maior tempo e eu tô com o tempo apertado. Que eu estou tentando dar um jeito nisso e contornar esse problema. E o jeito que eu arranjei foi através do Clip Studio. Ele tá sendo uma mão na roda pra mim. Então, geralmente eu pego a imagem do mockup em branco e aí eu edito do zero, como se eu estivesse fazendo tudo do zero. Então, é bem mais difícil, mas acaba sendo mais rápido, o que é bem contraintuitivo, mas é verdade, acaba sendo um pouco mais rápido. O único problema é que a imagem, a qualidade não fica mesmo, eu acho que é bem difícil ficar, porque eu não estou usando a imagem de 10 mil por 10 mil, estou usando uma imagem de, sei lá, 3 por 3 mil e tal, meio que não vai ficar igual, não tem muito o que fazer. Mas às vezes é só aceitar, né? Se a gente não pode controlar algo, a gente só aceita. E assim que eu conseguir arrumar isso, eu vou, né? Uma hora. Antes de tudo, eu queria dizer que caso você tenha gostado desse vídeo até agora, considere interagir com ele de alguma forma, deixando seu like, seu comentário, para que me incentive a fazer mais vídeos desse tipo. E por fim, vamos pro resultado final. Ele ficou desse jeito. Eu tô muito satisfeita com ele, acho que eu consegui fazer tudo o que eu queria. Caso você tenha se inspirado e queira fazer um projeto parecido, sinta-se à vontade, ele tá aí pra ser utilizado. É isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo. Tá bom, né? O celular resolveu que sozinho
que já era hora de gravar, então é isso que vai acontecer. A gente tá morrendo de vergonha. Oi, eu sou a Clara. Não sou a Clara. Eu não sou a Clara.